Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Sejam bem-vindos, estamos aí novamente. Vamos a mais uma mensagem aí tremenda, fique até o final, que Deus vai falar com você, tá bom? Bom, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, abençoado. Olha, faça hoje mesmo a sua inscrição. Onde eu faço, André? Olha, você vai ter que descer lá no centro da cidade, vai ter que ir no 15º andar, pegar 3 carimbos, descer, passar no cartório. Não, abençoado, é só você aí embaixo, está escrito inscrever, pronto, você está inscrito. E o que acontece quando eu estou inscrito, André? O YouTube vai te avisar quando estivermos no ar, principalmente se você tocar essa carrapetazinha, esse sininho, que diz que o YouTube vai te avisar, e ele te avisa mesmo, tá bom? Para você aí que já está mais tempo conosco, e não está mais recebendo os nossos vídeos, né? Por favor, você faz o seguinte, inscreva, você apertou aí o sininho, clica de novo no sininho e depois clica de novo, porque é tipo uma atualização, o YouTube vai voltar a te avisar quando estivermos no ar. Comentem à vontade, já deixe seu like, e se você amar, amado, querido, então você vai compartilhar. Obrigado a todos que têm comentado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Até mesmo aqueles críticos, porque de certa forma estão nos ajudando. E tem muita crítica aí que eu absorvo, tá bom? Tem muita crítica aí que eu entendo e algumas até a correção. Muito obrigado aos críticos. Agora, tem aqueles críticos aí que são meio bobo, né? Falar, você é herege, André. Abençoado, pelo amor de Deus, você não vai causar pânico. Pânico você vai causar se você apresentar um vídeo desse aqui na sua igreja num domingo à noite. Faça isso. Experimenta fazer isso. Eu não dou uma semana para tu abrir a porta lá da tua igreja sozinho, porque o povo vai abrir os olhos. E é isso que tem acontecido. Inclusive, eu vou falar nessa mensagem sobre isso que está acontecendo, tá bom? Teve um baluarte aí do sistema religioso, um grandão, que no domingo agora trouxe uma pregação contra o povo da graça. Não sei se vocês estão sabendo, mas não vou refutar não, tá bom? Eu vou só mostrar algumas coisas aí que ele falou. Bom, amados, nós tivemos 20 mil inscritos na semana retrasada, se não me engano, tem 2 semanas, né, que nós comemoramos aí os 20 mil inscritos. Não deu para fazer aquela festa, né, até porque também teve essa Omicron aí, que afastou as pessoas e tal, eu resolvi não fazer. Mas eu fiz uma agenda, né, o Roberto, ele deu de presente uma agenda, que a gente até pensou em estar distribuindo essa agenda para vocês, mas só que vai ficar muito caro, tá, o custo dela é muito alto, e entrar frete também ia ficar inviável, tá bom? E se o abençoado quiser ainda, eu mando até fazer, mas vai ficar um pouquinho salgado, tá legal, abençoado? Isso sem tirar nada, a gente não tá nem tirando nada, isso é o caro mesmo. Mas as abençoadas Roselita Moura e a abençoada Márcia Andréia, a Roselita se não me engano, é de Contagem, e a Márcia Andréia é de Votuporanga, né? Eu quero aí parabenizar vocês, elas receberam inteiramente grátis aí essas 2 agendas que nós perguntamos aqui na live que teve dos 20 mil inscritos, e elas acertaram, foram as primeiras a responderem, então eu considerei elas como as ganhadoras dessa agenda. Eu pedi elas para tirar uma foto. Muito obrigado, a gente aproveita e conhece, né, a nossa família, tá aí, abençoada Roselita à sua esquerda e a abençoada Márcia Andréia à sua direita. Muito obrigado pela generosidade de vocês em me mandar essa foto aqui, tá bom? Bom, meus amados irmãos, vamos então correndo aí, vamos para a palavra, a hora da palavra, porque é isso que nos importa, ok? Abençoado está aí. Bom, meus amados irmãos, vamos começar essa mensagem. Eu queria chamar a atenção de vocês que já nos acompanham nesse canal, já tem algum tempo, até mesmo aqueles que nos acompanham criticando, que são inscritos, e aos que também não se inscreveram aí, estão como clandestinos, façam isso, se inscrevam, tá? Essa semana nós tivemos aí uma mensagem de um abençoado do canal aí, da falsa igreja aí, ele trouxe uma mensagem, aquelas mensagens que aterroriza todas as pessoas, né? E foi uma lástima essa mensagem dele, e eu fiquei assim até... Falei assim, poxa, a única coisa que eu entendi nesse discurso todo desse homem foi: as minhas receitas estão caindo e eu estou desesperado. Foi patético, triste, uma pessoa que há um tempo atrás, né, quando era do sistema religioso, eu tinha assim uma visão dele totalmente diferente, mas vi que é um homem que tem a sua ganância em primeiro lugar, né? E lá no seu discurso decadente,
Ele disse, olha o que ele disse, abre aspas, isso ele que falou. Ovelha que não tem um pastor, ovelha que não tem um líder, ovelha que não tem uma autoridade está perdida. Olha só, como se a ovelha fosse dele, né? Como se ele fosse o responsável pelas ovelhas não se perder. Oh, se fosse assim, né, abençoado, ele não iria nem para Brasília, né? Ele ficaria lá cuidando das ovelhas. Mas enfim, não tem nada a ver com a vida dele, o problema é dele. O problema é das pessoas que estão lá com ele, que deve estar preocupada com isso. Eu estou preocupado aqui com a palavra. Então eu só sinto assim eu fico pensando porque ele subestimou aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, né? Que ainda dão ouvido a ele, né? Então dava para ver no rosto das pessoas que naquele lugar ali é intimidação, medo e pavor que existe. Então, amados, isso aí que eu vejo é o seguinte, essas pessoas, elas se colocaram entre Deus, né? Ela se colocou entre Deus e os homens. E elas estão aí fazendo e acontecendo, né? E sem contar que esse abençoado, ele usou textos bíblicos, né? Cada texto que ele usou, ele descontextualizava da história e queria aplicar no tempo presente. Isso eles fazem sempre. Eles descontextualizam a história da Bíblia, na Bíblia, e querem aplicar nos dias de hoje. Então isso não pode ser feito. Tá bom? Amados, nós aqui desse canal, que fique bem claro, nós entendemos sim que podemos, não é que devemos, podemos nos reunir como igreja. A nossa reunião, quando estamos reunidos, somos igreja. Igreja é o quê? É um corpo reunido. Esse é o entendimento desse canal, tá bom? E o pastor, o nosso pastor é Cristo Jesus ressuscitado e não o homem. Entendemos quando alguém está trazendo uma mensagem, esse alguém está vindo da parte de Deus com um dom para trazer a amada do Senhor, a igreja que somos nós reunidos. Mas aquele homem parou de falar as coisas do reino, é uma pessoa comum, não há envergadura nenhuma nele, não há uma coisa que diz que ele é melhor do que ninguém. Não, nós não queremos dessa maneira. E também não temos o costume de chamar ninguém de pastor. Ainda que as pessoas tenham, eu vejo muita gente, pastor André, falo, eu também não vou repreender ninguém, mas nós cremos isso, nós cremos que isso que nós estamos fazendo agora, apesar de estarmos distantes geograficamente, né, distantes da carne também um do outro, mas nós entendemos ser aqui sim uma reunião de uma igreja, estamos reunidos como igreja. Você está entendendo, abençoado? Nós não queremos, por exemplo, que as paredes dos locais seja a casa de Deus, seja um lugar, o templo da casa de Deus. Nós não cremos dessa forma. Aonde é o templo de Deus, André? Na nossa mente. Então isso é o que nós cremos. E quem pensa diferente, quem fala que o templo, que o local, que a igreja, que a parede é a casa do Senhor, eles são mentirosos. Na verdade, ali é uma casa de negociata, onde se negocia tudo. Já viu político? Já vi político em púlpito de igreja? E, na verdade, a negociata é pela vida das pessoas. O camarada chega assim, o líder daquele lugar, chega assim, não, aqui tem tantas ovelhas aqui, mas elas vão votar em mim? Vão, porque elas estão submetidas a mim. É isso. E elas se apresentam lá para essas pessoas como um representante dessas ovelhas. Mas Jesus está abrindo os olhos das pessoas. Isso que nós falamos, nós não falamos de teologia, nós não falamos de teologia, nós falamos de algo que fomos libertos. Nós falamos de uma libertação através de uma revelação daquilo que falamos. O que eu falo ativa em você o quê? Aguça em você a vontade de procurar. E você começa a buscar. Quando você começa a buscar, você começa a comparar. Poxa, lá nesse local fala que é isso, mas na Bíblia está escrito isso. Lá fala que é aquilo, mas na Bíblia está falando isso aqui. Aí você vai procurar o teu líder. É ou não é? Você vai procurar o seu líder, ele vai falar assim, ô pastor, isso aqui não é isso aqui? Ele não vai saber te responder. No final ele vai dizer quem manda é ele. Mas quem manda lá é ele mesmo, bobo é você. Aí você começa a entender o quê? Que você precisa sair desse lugar. E é isso que tem acontecido. Mas teve um tempo em que realmente o templo, a construção, era a casa do Senhor.
Foi na época do Antigo Testamento. Na época em que a lei de Moisés estava de pé. Mas havia um tempo em que Jesus apontava que esse tempo seria diferente. Por isso que lá em João capítulo 4, versículo 24, eu vou ler com vocês. Deixa eu tirar aqui a foto das abençoadas e colocar o texto aqui. Olha. João capítulo 4, versículo 24. Haveria um tempo que seria um tempo o quê? De adoradores que adorariam o Pai o quê? Em espírito e verdade. Mas por que naquela época de Jesus não havia chegado esse tempo ainda? Por quê? Porque quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a Deus, houve uma consequência daquilo que Adão fez. E isso passou a toda a carne. O quê? A transgressão de Adão passou a toda a carne. Por isso que todos pecaram. E, na verdade, quando Adão praticou aquilo ali, ele matou a todos. Porque vocês lembram em Gênesis, quando Deus falou a Adão, de tudo você pode fazer, só não toque ali, porque se você tocar, você vai morrer. Não foi isso que Deus falou? Mas Adão não morreu carnalmente. Mas o que morreu então? O espírito dentro de Adão. Então o espírito dos filhos de Deus, quando habitaram em um corpo de carne de Adão até Cristo na cruz, estavam mortos. André, isso tem na Bíblia? Tem. Está lá em, se não me engano, é Romanos, capítulo 5, versículo 12. Está aqui, eu vou botar para vocês. Eu separei esse texto aqui. Vamos ler todos. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Está aqui, achei. E diz, por isso, como por um só homem, quem é Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Então, a partir desse momento, a carne, ela continuou viva, mas o espírito estava morto. Então era preciso fazer algo para que o homem, para que o filho, para que Deus tivesse comunhão de novo com os seus filhos. E também os seus filhos tivessem comunhão com Deus. Aí Deus fez o quê? Deus criou a lei de Moisés para que o homem cumprisse e assim pudesse ser restituída a sua comunhão. E enquanto o homem estava com o seu espírito morto, a carne viva, precisou Deus vir habitar aqui entre nós. Por isso que diziam que o templo era a casa do Senhor. Não era assim que o salmista Davi falou? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era isso? Porque era a casa do Senhor, a Shekinah, que não tem na Bíblia. Mas o que era a Shekinah? O que quer dizer essa palavra em hebraico? Que é a glória de Deus. É Kabod. Kabod representa a glória de Deus. Estava ali, naquele lugar, dentro do templo. Por isso que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo Lugar, onde representava a presença de Deus, e ali fazia expiação dos pecados do povo, para o povo voltar à comunhão. O povo estava sem pecado e voltava à comunhão com Deus. Porque Deus não tem parte com o pecado. A carne humana, ela não foi feita para receber a Deus. Então existiu isso. Amados, a Bíblia fala de 2 pactos. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala de 2. A Bíblia não fala de 3, 4, como estão inventando aí. A Bíblia fala de 2 pactos. Um pacto para a carne e um pacto para o espírito. O pacto da carne acabou e agora estamos no pacto do espírito. É por isso que tem certas coisas que hoje o sistema religioso prega que é errado. Um espírito não precisa de jejuar. Um espírito não precisa de se batizar, não precisa disso. Isso ficou lá atrás, no ministério da morte, ministério da lei de Moisés. Mas o homem trouxe para esse lado. Vocês estão entendendo, amados? Olha, amados, quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele disse, consumado está, aconteceram 3 coisas em relação aos filhos de Deus. Número 1, presta atenção no que eu vou falar. Número 1, a ressurreição dos espíritos que estavam mortos. Então vamos imaginar que na linha do tempo, aqui é a cruz e ressurreição. Daqui para cá é a lei de Moisés. Daqui para cá, a graça. Daqui para cá, quando Cristo morreu e ressuscitou, todos os filhos de Deus que habitavam nesse período, que estavam com o seu espírito morto, que morreram na segunda morte,
morreram tanto na carne e seus espíritos já estavam mortos. Estavam mortos 2 vezes. A segunda morte. Quando Cristo veio aqui, o que ele fez? Ressuscitou os espíritos dos filhos de Deus. Esse foi um dos efeitos. Tá? Então todos os filhos de Deus ressuscitaram nesse período. André, e aqueles que nasceram depois da cruz? Esses já nasceram com o espírito vivo, vivificados. Beleza? Então, antes da cruz, espírito morto, carne viva. Depois da cruz, carne morta, espírito vivo. Aqui tinha que ter o templo, a casa de Deus, Deus habitando com o homem na carne. Por isso que a lei era para carne. Se você pegar todas as ordenanças da lei, é para carne. Aqui não, aqui é no espírito. Por isso que não jejuamos, por isso que não ceamos, por isso que não batizamos. Porque isso é para carne, era para ter ficado lá. Agora, houve também aqueles que viveram antes da cruz, atravessaram a cruz e vieram para esse lado. Esses também tiveram seus espíritos ressuscitados. Por isso que tem uma passagem lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que antigamente, abençoados, eu achava que essa passagem ela tinha nos alcançado, mas não, está aqui, olha, que diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aí estava falando desse povo que viveu antes da cruz. Então, quando Cristo morre e ressuscita, um dos efeitos é esse aí, olha. Ele transportou, tirou lá do reino, né, do império das trevas. O que é império, a potestade das trevas? A lei de Moisés. Então vocês veem, abençoados, é por isso que nós hoje, nós estamos, não vou dizer que nós estamos reformulando nada, nós estamos pregando a verdade. Estamos pregando dentro do pacto certo, para que você entenda. Entendeu, meu amigo? O terceiro aspecto da morte e ressurreição de Cristo foi dar luz aos espíritos dos filhos de Papai Deus, que nasceriam depois da cruz. E depois do ano 70, né, porque esse ano 70 foi um ano de muito simbolismo para todos nós. Por quê? Porque ali no ano 70, quando Ciro, o general Ciro, né, se não me engano é general Ciro, né, ele que tipificava Cristo, ele invadiu Jerusalém e colocou tudo no chão, inclusive o templo de Herodes. Quando o templo de Herodes veio abaixo, estava encerrando um pacto e começando outro de vez. A partir daquele momento, os pactos já não se cruzavam, porque durante 70 anos os pactos se cruzavam. Então, nesse momento, ainda se fazia muita coisa da lei. Foi por isso que os primeiros pais da igreja, eles entenderam que esse período de 70 anos, onde os discípulos de Jesus de Nazaré batizavam, onde inclusive Paulo batizou, Paulo jejuou, quando houve tudo isso, era porque os dois pactos estavam se cruzando na linha do tempo. E isso foi até o ano 70. Porque o templo estava de pé. O templo, se o templo hoje estivesse de pé, tudo isso estava sendo feito. Porque ele era o maior símbolo do antigo pacto. Foi por isso que ele teve que vir abaixo. Entendeu, abençoado? Então, a partir desse momento, a carne estava morta e o espírito vivo. E o que faz essa igreja pregando para a carne? E o que faz? Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9, nós vamos ler, Paulo falou o que falou aqui, olha. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9. Está aí, olha. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que faz esse povo se batizando, o que faz esse povo jejuando, o que faz esse povo ceando, o que faz esse povo dando um duro trato no corpo, procurando santidade de corpo, não podem agradar a Deus. Porque se Deus for considerar a sua abstinência, vai ter que considerar a sua falha. Aí é o problema. Vai voltar a lei. Mas diz ali, ó, vós, porém, vós, meus irmãos, vocês não estão na carne, mas no espírito.
Por que vocês hoje têm a certeza que não estão na carne? Porque vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aí Paulo fala, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós não estamos mais na carne, sim no Espírito. Por que não podemos mais estar na carne, André? O verso 10 responde. Vamos ler verso 10? Romanos 8, 10. Tremendo isso aqui. E diz, ora, se Cristo está em vós, o corpo, olha aí, em verdade o que? Está morto. Cristo está em você, meu irmão? Então o seu corpo está morto. Mas o Espírito vive pela justificação de quem? De Cristo. Essa é a prova que após a ressurreição, os nascidos dali em diante estariam o quê? Vivos no Espírito. E na carne? Mortos. Por isso que a tua carne não tem representatividade nenhuma com Deus. Tem para a sociedade. Você não deve andar de qualquer maneira. E isso é uma obrigação social. Você quer viver bem em sociedade, quer ter a sua vida aí preservada, a sua liberdade, cuida da tua carne. Mas dizer que isso aí tem alguma coisa a ver com santidade com Deus, não. Porque se você pensa assim, você está na carne. E para quem tem dúvida, né? Se Cristo está em você mesmo, abençoado, vamos ler aí, olha, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, você tem dúvida? Tá aí, ó. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Você tem dúvida? O que está escrito aí? Você está juntado com quem? Com o Senhor. Então você é o quê? É o mesmo Espírito com Ele. E depois tem um outro verso aqui também, tá? Se você ainda tem dúvida, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que diz, mas nós temos a mente de Cristo. Então, amados, nós, na verdade, estamos mortos para a carne, para o corpo, mas vivos em espírito, para Deus. Por isso que os verdadeiros adoradores só iriam adorar a Deus em espírito e verdade. Então, para completar essa história toda que eu estou contando para vocês, é que de Adão até Jesus, de Adão até Jesus, até na cruz, é a sua ressurreição, o espírito dentro do homem estava morto. Portanto, todo ponto de contato de Deus com seus filhos se dava o quê? Através da carne. Porque a carne estava viva. Mais uma vez falo, por isso que a lei de Moisés era para a carne. Faça, não faça, coma, não coma. E depois da ressurreição, André, de Cristo, mudou. Porque Cristo veio para mudar o mundo, para trocar a chave, abençoado. Porém, nós estivemos em um lugar que chamaram falsamente de igreja. Não nos deram o que era a igreja de verdade. Nos ensinaram um falso movimento, dizendo que ali era a igreja, somente ali. Tem um louvor, que é do Sistema, que vocês conhecem muito bem. Ele é até muito bonito, melodiosamente, mas a letra é terrível. Diz, na casa de meu pai. Aí fala um monte de coisa, na casa de meu pai. Fala um monte de coisa, milagre, não sei o quê. Mas será que ali naquele lugar, na casa de meu pai, aí fica, o que é a casa do meu pai? A casa de meu pai é assembleia? A casa de meu pai é metodista? Não, abençoado. A casa de meu pai é o meu espírito. Aqui é o templo do Espírito Santo. Está entendendo? Então, meus amigos, na carne, você não pode servir a Deus. Deus não aceita a tua carne. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Deus não aceita a tua carne. Está aí, ó. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Está vendo? Por isso que Deus não aceita a tua carne. Deus não aceita o teu sacrifício. Então, quando Jesus trocou a chave, quando Jesus trocou o miolo da chave, ele trouxe o que? Vida ao Espírito. E o que aconteceu? Entramos em um tempo em que os verdadeiros adoradores podem adorar ao Pai o que? Em espírito e em verdade. E hoje quem transforma uma carne imunda em uma carne que se dá para viver é o Espírito, e não o contrário. A carne não tem condições de mudar o Espírito, mas o Espírito tem condições de mudar a carne. Já falei isso outras vezes aqui.
Por isso nós vivemos uma lei espiritual. A lei não é mais escrita em letras de pedra, mas a lei é do Espírito. Onde está escrito isso, André? Romanos capítulo 8, versículo 2. Todo mundo conhece esse versículo aqui. Por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Jesus veio substituir, Jesus veio trocar a chave da carne para o Espírito. Só que hoje aqueles que ainda insistem em dizer que aquele lugar ali é a casa do Senhor, eles estão errados. Eles inverteram as coisas. Por isso que lá eles pregam que um suquinho de uva, né, e um pedacinho de pão tem um poder de transformar as pessoas. Eles ensinam que um banho de batismo, que eles falam, tem um poder de matar o velho homem. Eles dizem que se você ficar um pouquinho sem comer, você está matando a carne. Mentira! São maldosos, pervertidos. Por isso, construíram catedrais e colocaram um Deus lá dentro, que é chamado de pastor ou padre. E lá essas entidades mandam e desmandam. Eles dizem que tem a chave do inferno, do céu. Eles falam que tem. Eles dizem que vocês, sem eles, não há Deus para vocês. Vocês estão perdidos. São presunçosos. Eles dizem que têm autoridade sobre a vida de vocês. Então eu vou dizer para eles: esses que se colocaram como autoridade na vida de vocês, já foram, não são mais. É isso que está acontecendo, meu irmão. Porque hoje o povo, Deus está abrindo os olhos do povo. Aí quando vem aqui cair nesse canal de paraquedas, o que esse cara está falando? É verdade, né? Amados, e vocês acham que eu estou preocupado? Quem vai guiar esse povo que está saindo de lá? Amados, com certeza não sou eu. Quem guia o povo de Deus é o próprio Cristo, dono de tudo e de todos. E quer melhor cuidado do que esse? Quer melhor cuidador do que esse? Vocês acham que eu ia cuidar? Se Deus não cuidar da minha vida, eu vou cuidar da sua? Só que eles lá falam que são melhores que Cristo para conduzir esse povo. Então, amados, estamos entendidos? Porque antes tinha que haver todo aquele cerimonialismo, né? Templo, paramento, Páscoa, abluções com água, casa terrena, como o Senhor falou, a casa de Deus. Por quê? Porque o espírito no antigo pacto estava morto. E em graça é diferente, porque somos os verdadeiros adoradores. O templo somos nós, é você, meu irmão. Tudo que havia no antigo pacto se transferiu onde? Para o seu espírito. O que era na carne se transferiu para o seu espírito. Por isso que aqui pregamos que a comunhão é eterna, que a salvação é eterna, que a alegria é eterna, que a felicidade é eterna, que a paz é eterna, que a cura é eterna e que a prosperidade é eterna. Por quê? Porque tudo está agora na tua mente, não está mais na tua carne. A carne é falha. E o templo de paredes de alvenaria, como uma instituição divina, não existe mais, amados. Eles defendem aquilo ali como se fosse a casa do Senhor, para te manter preso. E muita atenção no que eu vou falar agora. Eu não estou dizendo que não podemos nos reunir em um local, tá bom? Não estou falando isso. Ainda que tenha um formato de templo. Não é isso. Porém, o entendimento é que ali só é a igreja quando está se reunindo as pessoas, os filhos de Deus. Quando os nossos irmãos estão reunidos naquele lugar, se faz ser uma igreja. A reunião dos filhos de Deus constitui-se uma igreja. Mas acabou a reunião, acabou. Aquele lugar ali já não é mais nada, é um lugar vazio, sem ninguém. E nem também existe, principalmente em graça, existe um ser lá dentro que manda mais do que Deus. Não, abençoado. A cegueira desse povo é tão grande. Vocês sabem que a igreja católica, né, eles ensinam o quê? Se você passar numa igreja, você se benze. Você faz o sinal da cruz, em reverência àquele lugar. Aquele lugar não é nada, abençoado. Tradicionalismo, simbolismo. Simbolismo caiu. Simbolismo é na tua mente.
Então, se tem 2, tem 3, virou uma igreja. E o irmão que estiver trazendo uma mensagem, mais uma vez eu falo, é somente um irmão trazendo uma mensagem do céu. Então, naquele momento, é Deus falando para o irmão para a igreja. Porém, quando aquele irmão sentar no banco lá, conversar, aquele irmão não é ninguém. Quer dizer, é um irmão abençoado nosso. Mas ele não é melhor do que ninguém. Ele não é líder. Ele não está ali sob autoridade, sobre a vida de ninguém. Isso não existe. Estamos entendidos, abençoados? Não estou dizendo que os abençoados não possam se reunir. Quero deixar isso bem claro. Porém, a forma de se reunir e o entendimento do que é uma reunião em graça, isso é diferente. Porém, o que estamos vendo dentro desses lugares aí, meu irmão, só a graça. Agora vamos chegar a uma parte que eu queria chegar com vocês aqui. Nós vamos ver como o sistema começou a manipular o nome de igreja com o Templo de Salomão. E depois, o Templo de Herodes. Amados, isso não tem nada a ver com a igreja. Eu sei que não vai dar tempo para acabar, mas quando entrarmos na segunda parte, essa mensagem vai ter uma segunda parte, vamos ter esse entendimento bastante aclarado em nossa mente. Então, o princípio para se entender a Bíblia, preste atenção no que eu vou falar, preste atenção no que eu vou falar. O princípio para se entender a Bíblia é assim, amados, é assim que se faz um estudo dentro da Bíblia. Você pesquisa uma palavra, você pega uma palavra, você pesquisa aquela palavra, né? Como nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar e vamos pesquisar, né, na Bíblia a palavra igreja. Vamos pesquisar a palavra igreja. E como se começa uma pesquisa? Nós pegamos aquela palavra que nós queremos estudar, igreja no caso. Então nós vamos ver na história quando foi que a primeira vez apareceu essa palavra igreja na Bíblia. Qualquer palavra que você queira, qualquer assunto. Então você vai pegar a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia. Então nós vamos procurar no original qual é o sentido dela, lá quando apareceu a primeira vez. Então nós pegamos igreja, vamos ver o que ela significa. Então, de posse desse entendimento do significado da palavra igreja, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver o que hoje a igreja ou a teologia entende ser igreja. E aí a gente vai comparar o que ela significava naqueles dias e o que ela significa hoje. E vamos estudar essa mudança. É assim que se faz um estudo. Então isso já de cara vai te dar uma visão que é ampla. Por que, né, aquela palavra, se no caso ela sofreu alteração, por que ela sofreu alteração? E você vai procurar o porquê ela teve alteração. Se você pegar um assunto que viu que o assunto, que a primeira vez que apareceu na Bíblia é o mesmo entendimento de hoje, tranquilo, não tem problema. Agora, se tiver discordância da primeira vez que ela apareceu na Bíblia para o que se pensa hoje, você nesse meio tempo você vai estudar. Aí você vai ver contexto, você vai procurar original, você vai procurar na história o que aconteceu. Entendeu, amados? Você está entendendo? Então eu peguei essa palavra igreja, eu vi que no Antigo Testamento não há palavra igreja escrita lá no Antigo Testamento. Não há. Então, se alguém já te passou a ideia de igreja vinda do Antigo Testamento, já começou a errar. Começa a duvidar desse aí. Como eu falei, quando Davi disse lá em Salmo número 122, versículo 1, ele disse o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Davi, naqueles dias, apontava para o tabernáculo, e Davi estava certo. Por quê? Porque naqueles dias de Davi, no Antigo Pacto, ali era a casa de Deus. Você podia dizer, ali é a casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor? Vamos, porque ali era a casa do Senhor. E eu já expliquei tudo isso aí. Por quê? Porque o espírito estava morto e a carne estava viva. E se fazia necessidade de Deus se fazer presente no meio de um local erguido pelo homem. Por isso que lá em Hebreus diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Se não me engano, não sei se é Hebreus não. Por isso que é essa expressão. Então, se nós formos
contextualizar nos dias de hoje, o que nós vamos dizer? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha a casa do Senhor aqui, o templo aqui. Olha onde está o templo. Não está mais lá não, está aqui. Mas por que lá, quando apareceu a primeira vez, tinha uma ideia e chegou aqui teve uma outra ideia? Porque trocaram, vieram trabalhando essa palavra igreja ao longo dos anos. Você está entendendo, amados? Então, quando lá no Antigo Pacto, quando Davi falou aquilo ali, estava certo, vamos à casa do Senhor. Mas se hoje alguém usa esse termo para se referir a um lugar, está errado. Então os homens erraram em atribuir, né, esse templo à casa do Senhor. Mas essa ideia começou depois desses 70 anos em que se passou da ressurreição de Cristo até a queda do templo, foi que começou a ter essa ideia difundida pelo cristianismo. Por quê? Porque era mais fácil pegar toda essa tradição judaica e formar uma nova religião do que estabelecer algo novo, que era a ideia de Paulo. A ideia de Paulo era um cristianismo novo, algo que não tivesse contato com o velho. A ideia dos discípulos de Jesus de Nazaré, até porque eles receberam essa incumbência de Jesus de Nazaré, era preservar a lei. Então o que os pais da igreja fizeram? Tinham a Paulo, que não tinha uma tradição, e tinham os discípulos de Jesus de Nazaré, que tinha a tradição do próprio Jesus de Nazaré, que andou em sinagogas, que ensinou nas sinagogas, que andou em templo. Então essa ideia veio para esse lado, que não era para vir. Você está entendendo, amado? Então esse erro começou ali. Por isso que nós vemos, né, essas entidades hoje falando o que falam, mandam e desmandam, como se fossem Deus. Então, amado, só para você ter uma ideia, Paulo não falou de igreja, André? Falou. Os discípulos de Jesus de Nazaré não falou de igreja? Falou. Jesus de Nazaré não falou de igreja? Falou. Mas o que Jesus de Nazaré falou quando ele falou igreja? Será que ele estava se referindo à Universal do Reino de Deus? Será que ele estava se referindo a uma reunião igual a Assembleia de Deus? Igual a lá desse desastre desse homem aí que falou no domingo? Será que Jesus estava falando de uma reunião igual aquela? Patética? Triste? Claro que não. Será que quando Paulo escreveu em Romanos, quando ele se falava de igreja, ele estava se referindo a algo que nós vemos hoje aí nas praças do Brasil, nas esquinas do Brasil? Será que Paulo estava se referindo a isso? Claro que não. Quando Paulo escrevia de igreja, ele estava citando comunidade. Eu vou mostrar isso. Trocaram a palavra comunidade por igreja. E muitos textos trocaram a palavra comunidade, que os irmãos se reuniam em comunidade, como igreja, dando entendimento de que hoje a igreja daqueles dias era igual às igrejas de hoje. Então nós vamos falar isso mais profundamente na próxima mensagem, ok, abençoados? Bom, meus amados irmãos, acho que já deu, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, reveja de novo essa mensagem, porque essa mensagem tem uns cortezinhos aí muito interessantes, tá legal? Graça e paz aí, e até a próxima mensagem.